No vídeo de hoje eu vou falar sobre soft skills, habilidades pessoais e interpessoais que nós precisamos desenvolver caso nós não tenhamos alguma delas. Seguindo aqui, eu vou falar um pouquinho delas. Vou falar sobre habilidades pessoais. Consiste em diversas categorias, como motivação, persistência, curiosidade. Curiosidade seria o quê? São 3 perguntinhas: como funciona, como faz, como aprende. Gostar de aprender, perfeccionista, detalhista, resiliência. É uma palavra que está no cotidiano do brasileiro, onde nós precisamos nos adaptar rapidamente às mudanças frequentes que acontecem. Por exemplo, no caso da pandemia, muitas pessoas que estavam trabalhando precisaram aprender a trabalhar home office, ou seja, trabalhar em casa, trabalhando diretamente de casa, você preparar um ambiente para você trabalhar, você se organizar para trabalhar em casa. Então, tudo isso está relacionado à resiliência, ou seja, quanto tempo você leva para você se adaptar às mudanças. Isso é muito importante. Foco em solução e não no problema. Isso daqui é muito comum na profissão da área de tecnologia, onde nós estamos o tempo todo solucionando o problema. Nós precisamos aprender a ter foco na solução e não foco naquele que causou o problema, ok? Não devemos achar quem é o culpado, tá? No momento nós precisamos achar uma solução. Organizado. Precisamos ter esse senso de organização. Ou seja, nós recebemos muitas informações o dia todo, o tempo todo, e nós somos bombardeados a cada instante pela televisão, pela internet, pelo rádio, enfim, e-mail, muitos canais de comunicação. Nós temos também a questão de lidar com muitos arquivos. Então, dados sensíveis, né, versões de arquivos. Se você for trabalhar com a área de tecnologia em programação, por exemplo, na área de desenvolvimento de software, você vai ter lá versionamentos, enfim, pastas de projetos, muitas tarefas, ou seja, você tem atividades do seu dia a dia no seu trabalho, você vai ter reuniões diariamente, você vai ter, se você estiver trabalhando numa equipe de metodologia ágil, você vai ter o Scrum, ou seja, você vai ter as suas reuniões de cerimônia, enfim. E lembrando que a organização faz parte de você não somente para a vida profissional, mas também pessoal. E claro, não podemos deixar de fora falar sobre o tempo. O seu dia tem 24 horas como de qualquer outro ser humano. Nas habilidades pessoais também vamos falar sobre a priorização, ou seja, você precisa aprender a priorizar as coisas. Ou seja, você tem uma tecnologia para estudar e você tem um cinema. Qual das duas tarefas você vai executar? Ou seja, depende da sua prioridade. Se você realmente precisa aprender sobre aquela tecnologia, é claro que você vai deixar o cinema para uma outra hora, ok? Mas isso não quer dizer que você não vai ter qualidade de vida, como eu já falei no outro vídeo. O autogerenciamento é uma das habilidades que eu também tenho trabalhado muito ultimamente. E a questão da capacidade de saber o que eu tenho que fazer, organizando o meu dia, ou seja, minhas atividades, o que eu tenho planejado também depois do horário do meu trabalho, quando eu devo fazer, ou seja, colocar prazo, colocar deadline para as coisas, ou seja, horário para começar, horário para terminar, dia para começar, dia para terminar. E também quem sabe fazer, ou seja, se eu não sei fazer uma determinada tarefa, enfim, eu preciso procurar buscar conhecimento, eu preciso ter referência. Por isso é muito importante você fazer a sua network, que é onde entra não somente uma habilidade interpessoal, mas é uma habilidade pessoal que você precisa se comunicar com as pessoas. Em autogerenciamento, é importante também a gente falar sobre manter um ritmo, ou seja, precisamos ter cadência. Certa vez em um livro que você precisa ter a maestria, ou seja, você precisa executar bem as suas atividades, ou seja, superar os obstáculos e recuperar o tempo perdido. Superar os obstáculos pode vir de diversas maneiras. Por exemplo, eu preciso ler mais em inglês, mas eu não tenho conhecimento do idioma inglês, então preciso fazer o quê? Eu preciso estudar inglês, porque a partir do momento que você já estiver sabendo o inglês, tendo vocabulário suficiente para você conseguir ler um artigo, ler referente àquilo, você vai recuperar sim o tempo perdido, porque às vezes nós perdemos tempo reinventando a roda, ou talvez também perdemos muito tempo fazendo uma tradução, por exemplo, de algumas coisas. Então, por isso, neste caso aqui do exemplo que eu falo para manter um ritmo, é que você comece a ter essa cadência de estudo já na sua vida. Bom, vou ficando por aqui e vamos partir para o próximo vídeo.